Nosso programa está de volta e a gente fala agora sobre o direito do consumidor. Olha, o IBGE divulgou que de 2014 para 2015 o orçamento do brasileiro, aquele valor que ele recebe sempre, o que a gente chama de rendimento, caiu pela primeira vez em 11 anos. Com isso, a gente sabe que o número de inadimplentes, de endividados, de pessoas com problemas só tem aumentado. E a gente vai falar um pouquinho no Dia do Consumidor justamente sobre os nossos direitos. Eu tenho o prazer de receber aqui no nosso estúdio o doutor Renato Afonso Gonçalves, que é especialista no assunto e fala com a gente. Tudo bem, doutor? Tudo. Prazer te receber aqui, viu? Prazer é meu, viu? Doutor, num dia como esse a gente queria poder dar boas notícias, mas infelizmente a gente sabe que nós temos o direito para nos defender. Muita coisa melhorou, o PROCON ajuda muita gente, mas ainda assim os problemas são grandes. Como está a situação do consumidor hoje? Olha, Jaqueline, hoje é o dia do consumidor e o ano em que o Código de Defesa do Consumidor faz 27 anos e 26 anos de vigência. Tá. Né? Ele foi editado em 1990. Sem dúvida nenhuma, houve muito avanço. E o Código é, de fato, uma legislação moderna e que está apta a solucionar os conflitos que este mercado, que avança cada vez mais, acaba gerando. É claro que se a gente pensar no mercado de massa do tamanho que é o nosso mercado brasileiro, né? 200 milhões de habitantes, telefonia, banco, aquele fornecimento de serviços e produtos em massa, evidentemente a gente acaba tendo muito problema. Mas hoje o consumidor tem à sua disposição, além de uma lei moderna, né, instrumentos que lhe possibilitam a solução dos conflitos. Inclusive em tempos de crise, não é mesmo, doutor? Inclusive em tempos de crise. Há no Congresso Nacional, Jaqueline, a tramitação de um projeto de lei para tratar do chamado superendividamento de consumidores, que é gerado justamente nesses períodos de crise, em que as pessoas acabam por utilizar o crédito de uma forma inadequada, assumindo vários compromissos, né? O cartão de crédito, o cheque especial, enfim, vai se endividando, e é preciso que haja uma legislação que atenda a esse consumidor de uma forma diferente do empresário, daquelas pessoas que possuem uma condição econômica diferenciada e que, portanto, não se caracterizam como a figura do consumidor. Doutor, fala um pouco do livro pra gente. O livro é um livro preparatório para o exame da ordem, editado pela Método. Ele é voltado para aqueles bacharéis em direito que estão aí pretendendo ingressar no quadro da Ordem dos Advogados do Brasil. E é um livro que, graças a Deus, tem muito sucesso, já tem mais de 500 mil unidades vendidas, né? Mas que tem uma linguagem muito didática que também pode ser acessado por aqueles que não são especialistas e que querem, na verdade, esclarecimento sobre os seus direitos. É interessante, doutor, porque existem várias profissões como a minha, que sou jornalista, ou de outras pessoas que não são especificamente advogados, mas trabalham com o consumidor, donos de loja, de empresas, que querem aprender sobre o assunto, precisam de uma bagagem, pelo menos, talvez a gente não entenda profundamente como advogado, mas a gente precisa ter uma base sobre o assunto. O livro pode orientar, não é mesmo? Pode sim, é uma linguagem muito fácil e que traz os aspectos gerais da matéria, além dos aspectos específicos. O que é importante a gente entender, né, Jaqueline? É que veja só, o código é denominado Código de Defesa do Consumidor e não um código de regulação das relações de consumo. É diferente. Por quê? Porque a Constituição brasileira, Constituição Democrática de 1988, estabeleceu que é um direito fundamental à pessoa humana, estabeleceu que é um princípio da livre iniciativa do mercado brasileiro, a defesa do consumidor. Ao utilizar essa expressão, o que a norma constitucional estabeleceu? Bom, consumidor é aquele indivíduo que está numa relação jurídica em que há um desequilíbrio.
em que, em regra, o fornecedor é um sujeito mais forte, é um sujeito mais preparado, economicamente mais preparado do que o adquirente do produto e do serviço, o consumidor. Ora, se há uma relação de desequilíbrio, é preciso que a lei reequilibre essa relação. Se nós imaginarmos as relações privadas, as relações de direito civil, quando o sujeito vai adquirir um apartamento de um particular, como é que se dá a aquisição desse apartamento, desse imóvel, dessa casa, ou mesmo do carro adquirido de um particular? A pessoa vai tentar conhecer quem é aquele proprietário, vai conhecer bem o imóvel, vai pesquisar se esse imóvel tem dívidas ou não, vai pesquisar se esse carro tem dívidas ou não, vai procurar saber se o proprietário que lhe está vendendo é uma pessoa de bem, é uma pessoa que já tem um passado limpo ou não. Quando nós consumidores vamos a um hipermercado, adquirimos uma passagem aérea, né? Adquirimos um carro junto a uma montadora, a uma concessionária, eu lhe pergunto, quem é esse fornecedor? É possível olhar nos olhos dele? É possível saber mais detalhes sobre esse fornecedor? Não. Então, evidentemente... Sem contar, você está falando, doutor, as prestações de serviço que às vezes a nossa assinatura é eletrônica, né? Exatamente. A gente nem conversa de fato com alguém, é quase um robô, muitas vezes, que está ali e você faz aquela assinatura da televisão e várias outras coisas. A gente não olha no olho da pessoa, né? Não olha, não conhece esse fornecedor, né? Então, o desenvolvimento tecnológico, o comércio eletrônico, né? A aquisição e a interação via celular, via computador, está cada vez mais intensa. O Código de Defesa do Consumidor é uma legislação moderna, embora a gente também tenha no Congresso Nacional, em tramitação, uma nova lei, né, uma proposta de lei que regulamente o comércio eletrônico e seja mais específico em relação a essas questões que você levantou da modernidade. Doutor, apesar do Código fazer 26 anos em vigência nesse ano, e a gente está comemorando hoje o Dia do Consumidor, o consumidor conhece de fato seus direitos de um modo geral? Eu entendo que isso avançou muito, mas a gente conhece todos os nossos direitos? Ainda falta muito? Qual que é a sua opinião como especialista no assunto? Acho que falta bastante. Avançamos muito, mas falta bastante. Falta bastante e falta uma conscientização dos fornecedores. No sentido de não estabelecer um preconceito em relação à lei e o Código de Defesa do Consumidor. Às vezes a gente ouve o fornecedor dizer assim, o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, é uma lei muito dura, é uma lei draconiana, para usar uma expressão né, jurídica, do mundo jurídico. Ela trata as pessoas de forma desigual, mas é justamente esse é o objetivo da norma. Que é para tentar equilibrar de novo, né? Equilibrar os pratos da balança, tratar os desiguais de forma desigual, mas exatamente na medida das suas desigualdades. O que acontece, Jaqueline, é que o fornecedor que entende isso, que respeita o direito do consumidor e que, portanto, previne demandas judiciais, aquele fornecedor que não se interessa que o seu consumidor vá a juízo ou utilize um canal de imprensa para reclamação, né, ou os canais administrativos de reclamação, esse fornecedor não só fideliza o seu consumidor, como demonstra uma ética de mercado que a Constituição e a norma exige. E o consumidor, ele acaba sendo, às vezes, prejudicado por uma postura que não é essa postura de um fornecedor responsável, mas de um fornecedor que conta com a morosidade da justiça, que conta com as dificuldades que esse consumidor vai ter na reclamação e que, às vezes, por uma demanda pequena, por um detalhe, às vezes o consumidor se sente desestimulado e diz assim, eu não vou reclamar porque vai demorar demais e não vai dar em nada. O senhor está falando, doutor, e me faz pensar no bom senso. Quando você chega ao ponto, vou dar aqui um exemplo que acontece muito, eu já atendi várias ligações assim, conheço pessoas que passaram por isso. Você comprou um produto, o produto veio quebrado,
aí a loja fala que você tem que entrar em contato com o fabricante fala que é em contato com... Quando você finalmente resolve, o produto demora às vezes mais de 40 dias para vir. Quando chega ao ponto de você ouvir a frase, eu conheço muita gente que já ouviu, procure os seus direitos, é porque para mim esse fornecedor já perdeu o bom senso, doutor. Pois é. Não é verdade? Exatamente. Ele perdeu o bom senso e o ideal é que isso fosse bastante divulgado para que outras pessoas não consumissem, não adquirissem os produtos e serviços desse fornecedor. As redes sociais nos ajudam quanto a isso um pouco, não? Muitíssimo, muitíssimo. E nós temos que usar essas ferramentas modernas para incrementar essa defesa, que nem sempre é uma defesa judicial. O que acontece é que a justiça também está muito assoberbada, com muitas ações, não é fácil dar conta de toda a demanda, né? Mas aí, se você me permite, por favor, acho que há um dever das agências reguladoras, né, dos órgãos administrativos de defesa do consumidor, e terem uma postura mais enfática, porque legislação existe. O que falta também é um pouquinho de vontade política. O que acontece é que as agências reguladoras de energia elétrica, de telefonia, de água, de transportes, elas acabam muitas vezes sendo um pouco tendenciosas demais aos fornecedores e esquecendo que a função delas é também a defesa do consumidor, porque se elas tivessem normas mais eficazes, mais rígidas, nós certamente teríamos uma postura diferenciada do fornecedor, que temeria uma ação judicial e uma ação administrativa mais enfática. Doutor, no ranking de reclamações, telefonia, bancos, quem que lidera? Todos esses, né? Telefonia, bancos, planos de saúde, né? São os líderes prestações de serviço, então, estão ali na liderança, de serviço em geral. Doutor, o que a gente deve fazer diante de alguns problemas como esses? Eu estava até lendo uma matéria de manhã, por conta de ser o Dia do Consumidor, muitas matérias saíram sobre esse assunto, e uma delas falava sobre alguns dos direitos, e até parar para pensar. Se um banco disponibiliza para uma pessoa que ganha R$1.000, R$2.000 por mês, um cartão de crédito que tem o seu limite de R$5.000, tá na cara que isso vai dar problema. A minha pergunta é, uma pessoa que receba hoje, e a gente sabe que não pode, mas às vezes ainda chega em casa algumas coisas, viu? Ou ligam para você para oferecer o cartão de crédito. Aí alguém da sua família, às vezes não é nem você, né? Alguém da sua família aceita, ligaram para sua mãe ou ligaram para sua avó, e essa pessoa ficou super feliz porque ela vai ter direito a um cartão de crédito, aceitou, chegou em casa com um limite que não se pode pagar. Eu sei que a primeira providência deve ser quebrar esse cartão, diminuir esse limite, mas as pessoas não fazem isso. E num momento de crise, elas estão incorporando esse limite ao salário e isso está dando problema. O banco não tem responsabilidade nisso, doutor? Tem grande responsabilidade, sobretudo porque nessas hipóteses não é um contrato padrão, é um contrato de adesão. Em que a pessoa recebe um produto ou serviço que ela não solicitou e acaba impulsionada por um consumismo, até pela publicidade que existe, claro, né? Acaba sendo impulsionada a utilizar e a exceder aquele limite que ela de fato pode pagar. Isso é o chamado superendividamento de consumidor. O banco tem responsabilidade, sim, né? E essa responsabilidade pode ser imputada. Agora, se o consumidor utilizou o serviço adequadamente, fica um pouco mais difícil imputar essa responsabilidade, mas o consumidor pode se negar a utilizar aquele serviço, devolver o produto que lhe foi encaminhado, e se alguma cobrança indevida for feita por parte do fornecedor, ele não tem só o direito de reaver o que lhe foi cobrado indevidamente, como inclusive eventual perdas e danos. Não cai nessa armadilha, né? Se não, chegar um cartão desses, não aceita. Agora, de loja, aqui é que tudo, entraria, né, os órgãos administrativos para caracterizarem essa conduta do banco como uma conduta abusiva, uma prática comercial abusiva, e aplicar a esse fornecedor aquilo que nós chamamos de uma sanção administrativa, de uma multa. Ainda falta fiscalização, então? Falta doutor? Muita fiscalização, né? No caso dos bancos, então, imensamente. Sabe por quê? Porque os bancos consideram que só devem subordinação ao Banco Central do Brasil.
que é, no fundo, uma autarquia federal que tem uma relação muito íntima com os bancos. E o consumidor só sai perdendo. Só sai perdendo. Se não tivesse código para equilibrar isso, né? Por isso, talvez, numa outra oportunidade, a gente pudesse debater, Jaqueline, a criação no Brasil de uma Agência Nacional de Defesa do Consumidor. Perfeito. Né? Que tivesse esse poder, inclusive sobre os bancos, sobre os planos de saúde. E que custasse no bolso deles de fato, não é verdade, Exatamente. doutor? Que infelizmente é só assim, né? Só assim. Para a gente conseguir ter uma boa solução. Eu queria perguntar para o senhor, a mídia também tem grande influência nos problemas que o consumidor vive hoje? Veja, eu não estou nem culpando os bancos, nem culpando a mídia, porque cada um consome o que quer. Mas tem um apelo impulsivo aí, não tem, esse consumo? Tem muito. Até para as crianças, né? Já se discutiu tanto sobre isso. Né? Ao merchandising, que é uma programa figura... infantil. Você põe num canal infantil, eu tenho os meus sobrinhos, às vezes eu coloco, tia, eu quero esse, tia, eu quero esse. É um brinquedo atrás do outro, você não vem sem nem entender o que é, um absurdo, né? Eu costumo dizer para os meus alunos, Jaqueline, que eu sou o quarto filho, né? E tenho 3 irmãos mais velhos, sou o caçula. E costumo dizer em sala de aula que eu sou daquelas famílias e daquele tempo em que eu usava a mochila dos meus irmãos, usava as roupas dos meus irmãos. A minha mãe às vezes embrulhava minha boneca para dar para minha irmã mais nova. Quantas vezes isso aconteceu? Eu tava novinha, ela punha na caixinha, embrulhava e dava de presente. E hoje a criança, quando inicia o ano, ela quer trocar a mochila dela. O caderno fica novo às vezes. Exatamente. A mochila do super-herói do momento. De acordo com o filme que é lançado. Todo ano muda, né? Todo ano muda. Todo verão, né, início de ano, é lançado um novo filme infantil, portanto um novo personagem, uma nova mochila, um novo caderno, uma nova camisa, uma nova caneta. Isso impulsiona esse consumo de massa. Então há sim a responsabilidade dos meios de comunicação, da mídia, da publicidade. Essa responsabilidade está inscrita no Código de Defesa do Consumidor. Mas, evidentemente, é preciso que órgãos administrativos imponham sanções a esses veículos e a esses meios de comunicação, porque o consumidor individualmente considerado terá muita dificuldade de lutar contra essa maré. Em alguns países essas regras mudam. A publicidade infantil não é tão comum em vários países, né? Isso é uma coisa em muitos países é vedada aqui. Ela é vedada, né? Alimentos a gente já conseguiu diminuir muito aqui, mas o certo também seria ser cancelado, né? Exatamente. Doutor, eu fiquei até triste, a gente já está caminhando para o fim. É lógico, tem muita coisa boa ainda hoje, mas eu queria fazer uma última pergunta, doutor. Na verdade, é uma orientação. Para quem está nos assistindo, é consumidor e sentiu que ele em algum momento foi prejudicado, seja numa prestação de serviço, em alguma coisa que ele comprou, qual é o primeiro passo? A gente está pensando aqui no Brasil inteiro nos assistindo. Qual deve ser o primeiro passo dessa pessoa? Jaqueline, fazer uma reclamação ao PROCON, ao PROCON da sua cidade, né? Fazer uma reclamação, comunicar quando possível aos meios de comunicação. Não deixa pra lá, mesmo se for uma blusa. Não deixa pra lá. Mas era só uma blusa. Não, você pode até não querer entrar na justiça por causa disso, eu te entendo. Mas pelo menos no PROCON e nas redes sociais você pode fazer alguma coisa. Pode, eu diria que deve, porque isso também é uma forma educativa. Perfeito. Né? Não só de contribuir com os outros consumidores, de dizerem, olha, cuidado isso está acontecendo, cuidado, né? É uma medida de proteção nossa, consumidores, mas é também uma medida educativa para aquele fornecedor e para os demais fornecedores. Então, ir ao PROCON, fazer a sua reclamação pelas redes sociais e utilizar também os órgãos de atendimento do consumidor, os SACs, o Serviço de Atendimento do Consumidor, das grandes empresas, fazer a reclamação nesses SACs, quando houver, no caso concreto, houver essa hipótese, e utilizar os canais de comunicação das agências reguladoras. No caso de consumo de energia elétrica, a Agência Nacional de Energia Elétrica, de telefonia, de transporte, plano de saúde, e assim por diante. Quando houver Agência Nacional de Saúde Suplementar, quando houver essa possibilidade, fazer também a reclamação por esses órgãos. Perfeito, doutor. Muito obrigada, viu? Foi um prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu. Quem quiser entrar em contato tem o telefone 0 operadora 11 96024 1313 e tem um e-mail que é afonsogonçalves, sem o cedilha, @uol.com.br. Certo, doutor? Certo. Muito obrigada mais uma vez, viu? Uma ótima tarde. Eu agradeço. Eu vou para o intervalo, daqui a pouco eu estou...